Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E nós sabemos que muitos são chamados, poucos são os escolhidos. E para aqueles que são escolhidos, existem processos de Deus para nos preparar e tem um tempo para tudo, meu irmão, minha irmã. E quando está tudo bem, quando a gente está na bonança, quando a gente está na fartura, nós permanecemos amando a Deus, caminhando em seus caminhos. Mas quando os processos vêm, quando o tempo de Deus vem, quando nós precisamos ser preparados para aquilo que Ele quer fazer, para a próxima etapa, para o próximo nível, meu irmão, minha irmã, como que nós temos nos comportado em relação ao Senhor? Nós temos abandonado o Senhor, sido rebeldes, temos sido desobedientes, temos culpado a Deus por aquilo que nós estamos passando, ou de fato nós temos entendido que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, tudo está sob o controle dEle, e que nós devemos confiar naquilo que Ele está fazendo, porque Ele tem o melhor para nós. O que tem acontecido a respeito da nossa fé nos tempos de angústia, nos tempos onde os processos virão e a dor virá para nos preparar? Essa é a grande reflexão da data de hoje. E nós vamos refletir no livro de Jó, que é o capítulo 1, versículos 1 a 5, e nós vamos usar a vida de Jó nessa reflexão que nós faremos a respeito dos processos de Deus, que diz o seguinte: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. Jó fazia isso continuamente. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós temos claramente um homem de Deus que andava de acordo com a vontade de Deus, de forma reta, íntegra, fugindo do mal, como diz aqui nas Escrituras. E tudo ia muito bem. Jó tinha fartura, tinha prosperidade, Deus o protegia de tudo, mas em determinado momento Satanás ele se aproxima de Deus, Deus fala, junto com outros anjos que ali estão. Se Satanás tinha percebido em Jó o coração de Jó, o coração de Deus, e Satanás fala: tá tudo bem na vida de Jó, mas se você tirar aquilo que Jó tem, essa prosperidade ao lado dele, você vai ver que ele vai blasfemar contra ti, porque você tem protegido Jó, e é claro que ele vai andar de acordo com seus caminhos. E Deus permite que Satanás ele vai retire todos os bens, a reputação de Jó. E ali ele perde todos os seus bens, toda a sua riqueza, ele perde também os seus familiares, ele perde suas posses, ele perde a sua reputação. Mas ele não perde a Deus, e ele continua amando a Deus, seguindo os caminhos de Deus, mesmo na pobreza. E ali, novamente, os filhos de Deus, eles se apresentam, e Satanás ele se apresenta naquele momento, e Deus fala com ele: foi te retirado tudo dele, mesmo assim ele me ama, ele não se desvia. E Satanás fala: mas tira a saúde dele, porque não tem nada pior do que sentir no próprio corpo as dores, você verá que ele vai blasfemar contra ti. E Deus também permite que Satanás toque a saúde de Jó. Ele perde a saúde, e ali várias chagas, várias dores, e ali a gente não sabe precisar ao certo quanto tempo Jó vai ficar naquele processo, mas estima-se pelos estudos que foi entre 7 e 9 anos que Jó esteve sem nada e sem saúde, mas ele tinha a Deus. E ele continua firme, meu irmão, minha irmã, exatamente da mesma forma que ele sempre foi.
Ele pergunta para Deus, por óbvio, por que ele, sendo um homem reto, ele estava passando por aquela situação, mas em nenhum momento ele se volta contra Deus. Ele passa aquele tempo todo em Deus, concentrado em Deus, onde ele perdeu tudo, a reputação, os amigos, toda a sua riqueza, inclusive a sua família e a sua saúde. Mas no final Deus fala com ele e restitui a ele o dobro de tudo aquilo que ele tinha. Ele volta a ter suas posses, ele volta a ter a sua reputação, a sua saúde e uma nova família. E ali ele vive longos anos de vida ao lado do Senhor. Aqui nós temos uma linda história, meu irmão, minha irmã, que nos mostra que nós devemos ser fiéis, independente daquilo que nós estamos passando, aquilo que nós estamos atravessando. Pode ser que nós tenhamos vivido momentos de bonança, momentos de fartura, e ali nós nos alegramos com o Senhor, mas no momento de tristeza nós colocamos Deus na parede e falamos para Ele: Senhor, por que nós estamos passando por isso? Já não quero mais chamar, já não quero mais caminhar contigo. Mas é ali que está nosso erro, ali que está nossa queda. Nós devemos ser exatamente como Jó, que independente da fartura, independente de tudo que ele tinha, uma família estruturada, uma família bem constituída, saúde, amigos, reputação, ele perde tudo, mas ele não perde o mais importante, que é Deus. E naquele momento de dificuldade, naquele processo que Deus estava fazendo na vida dele, de transformação, onde a fé dele estava sendo testada, ele se mantém firme no Senhor, da mesma forma, com integridade, evitando o mal, por mais que todos aqueles que estavam à sua volta falavam: ou você fez alguma coisa de mal, ou você deve blasfemar, romper com o Senhor. Inclusive a esposa dele falou isso para ele, meu irmão, minha irmã, mas ele se manteve firme até o fim, que Deus restituiu o dobro para ele. E dali para frente a gente sabe o restante da história. Certamente ele está ao lado do Senhor na eternidade, no livro da vida, vivendo com o Senhor. Não tem nada mais precioso do que isso, meu irmão, minha irmã. Como que nós temos vivido esses processos, não nos momentos de bonança, mas nos momentos de tristeza, nos processos de Deus que nós vamos sentir a dor. Pode ser que nós estejamos sem nada nesse momento, mas nós temos tudo, que é o Senhor. O Senhor nos basta para tudo, meu irmão, minha irmã. Eu sei que é difícil, nos momentos de dor a gente tende a ir contra Deus, mas nós devemos confiar no Senhor, porque Ele tem grandes coisas para nós. Da mesma forma que Ele fez na vida de Jonas, da vida de José do Egito, tem grandes coisas para nós no Senhor. E as promessas que Ele tem para mim e para a sua vida, elas se cumprirão. Mas nós precisamos entender que Deus tem processos, tem um tempo para tudo, e que nós devemos focar nele, nesses processos, porque ao final nós estaremos fazendo exatamente as suas vontades, sendo exatamente quem Deus quer que nós sejamos. Como que você tem caminhado nesses momentos de dificuldade, meu irmão, minha irmã? Nesses momentos onde a dor ela vem, a tristeza ela vem, como que você tem caminhado nessas circunstâncias? Você tem negligenciado a Deus ou você tem permanecido de pé? Saiba que você é um escolhido do Senhor. E os escolhidos do Senhor, eles não têm escolha. Eles permanecem firmes, olhando no Senhor, porque tudo que nós temos é o Senhor. Pode ser que a gente tenha uma falsa percepção de que tendo fartura, tendo uma casa, tendo dinheiro no banco, tendo um bom emprego, a gente tem tudo. Mas na realidade, isso tudo é passageiro, meu irmão, minha irmã. A nossa eternidade está nas mãos do Senhor, nas coisas eternas. E tudo que nós temos, o nosso tudo, deve ser o Senhor. E mesmo nos momentos de angústia, é nas mãos dEle, é nos braços dEle que nós estaremos para poder enfrentar todas essas dificuldades. Se essa palavra alcança o seu coração, você também se vê em meio a essas mesmas circunstâncias que Jó estava, não no extremo aqui, mas passando por dificuldades, pelos processos, pela tristeza, pelo tempo. Se você sente que Jesus agora está te chamando para algo novo, um vaso novo que Ele quer construir, que nós possamos mergulhar agora, para que Ele possa revelar o porquê, quais são os motivos, qual o propósito, o que Ele tem para a sua vida, porque a gente precisa entender o que está acontecendo, mas precisamos garantir que nós vamos manter os nossos olhos fixos nos olhos do Senhor para passar por isso tudo, porque tem algo extraordinário ao final e a vitória é certa, porque tem promessas, Ele cumprirá
essas promessas. Gostaria de chamar, de convidar para uma oração, para a gente poder entender isso no profundo do nosso coração, através da voz do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá. Senhor Deus, eu queria te agradecer muito por essa sua presença aqui, Senhor Jesus, por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Jesus. Pai, nós queremos reconhecer, Pai, que nós não somos nada sem Ti, Senhor Deus. Nós precisamos de Ti para viver esses processos. Nós fomos chamados, nós dizemos sim para o Seu chamado, nós somos escolhidos, Pai, e tem missões para nós, Pai, mas nos momentos de prosperidade, Pai, é muito fácil caminhar contigo, Senhor Jesus. O verdadeiro teste da nossa fé, Pai, da nossa fidelidade, da nossa obediência, é nos momentos de turbulência, nos momentos de dor, nos momentos onde nós de fato vamos ter que reconhecer que nós só temos a Ti, Senhor Jesus. Nós sabemos que é doloroso, que o Senhor tem grandes planos a nosso respeito, o Senhor quer que sejamos felizes aqui nesse mundo, mas existem processos, Pai. Esses processos vêm para poder nos preparar, Pai, para aquilo que o Senhor quer para nós. Da mesma forma que o Senhor tinha para a vida de José do Egito, para que ele fosse governador. Se ele não passasse por esses processos, ele nunca seria governador, Pai. Davi nunca seria um rei, Senhor Jesus. Moisés nunca seria um líder, Pai. Abraão nunca seria uma referência, Senhor Jesus. Então esses processos existem para nos preparar, Pai. Mas nós queremos nessas dificuldades, Pai, nesses momentos, Senhor Jesus, fixar os nossos olhos em Ti, Pai. O Senhor é o que nós temos de mais precioso na nossa vida, Pai. Nós queremos passar por esses processos de braços dados contigo, Pai. Agarrados a Ti, Pai, porque sozinhos é impossível, Pai. Queremos declarar, Pai, que nós confiamos em Ti, Pai. Confiamos em Seus processos, Pai. Que o Senhor tem o melhor para nós, Senhor Jesus. Que o Senhor tem promessas para a nossa vida. Essas promessas se cumprirão, Pai. Possamos estar no centro das Suas vontades, Pai. Para sermos exatamente quem o Senhor quer que sejamos. É isso que nós pedimos em Seu nome, Senhor Jesus, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, eu queria agradecer muito a sua presença. De alguma forma, Jesus usou essa mensagem para alcançar o seu coração. Não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. Dessa forma, você também estará evangelizando. Essa mensagem vai alcançar outros corações. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. E certamente nós nos vemos amanhã para fechar a série de vídeos dessa semana, cujo tema é exatamente aqueles que foram escolhidos por Deus. Um grande abraço, um dia abençoado para você. Até mais.